Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal no YouTube GP na Prática. Aqui vocês vão aprender tudo sobre gestão de projetos mais voltados para os infoprodutos, esse novo mercado aí que está chegando com tudo no marketing digital. Você que está me assistindo aí, com certeza você já tem ou você já pensou em lançar um produto digital. E nesse vídeo aqui do YouTube eu vou te mostrar como você pode planejar o seu lançamento. Tá bom, Mari, mas qual que é a importância de eu planejar um lançamento? Eu acho que vou ter que fechar a janela. Você provavelmente pensou aí que para poder fazer um lançamento você precisa de um copywriter, de um estrategista, de um gestor de tráfego, de um onboarding, suporte técnico, designer, programador, enfim, todo mundo. E que você precisa construir página, criativos, e-mails, mensagens. Tá bom, isso é certo, você precisa de tudo isso. Mas você já parou para pensar quem vai fazer essa ponte e quem vai gerir essa parte entre esse e-mail e esse suporte técnico que precisa fazer esse envio desse e-mail? Ou então, quem vai organizar essa demanda entre os criativos, o designer, o gestor de tráfego, o expert que tem que gravar? Como você vai poder gerir tudo isso? Se um e-mail não sai na hora certa, se um criativo ele não está dentro do gerenciador, ele não está rodando com o carrinho aberto, isso pode e muito prejudicar as suas vendas. Eu já presenciei alguns casos que um e-mail que não foi mandado na hora certa acabou prejudicando e muito o lançamento, em questão de faturamento mesmo. Então, se você quer saber como que você vai montar esse planejamento do zero para que você consiga executar todas as demandas, saber quem vai executar e quando executar, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Marina Alvim, eu sou gestora de projetos e em menos de 2 anos eu já geri 13 lançamentos, sendo 4 deles simultâneos. Atualmente eu faço a gestão de 5 produtos no Perpétuo ao mesmo tempo e eu já entreguei mais de R$700 mil em projetos. E eu vou te pedir agora uma coisa que todo mundo pede, que é se inscrever aqui nesse canal. Eu fiquei sabendo que é muito importante ter inscritos aqui no canal e é claro, né, gente, hoje é um sábado, então eu mereço a sua inscrição aqui nesse canal. Eu vou deixar também aqui meu Instagram, porque caso você tá vindo aí do YouTube, você pode me seguir e acompanhar mais conteúdos em outras plataformas também. Ah, e o meu TikTok também vai ficar aqui. Não vai ter dancinha. Então vamos lá? Mão na massa? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso passar aqui pra vocês é sobre quem eu sou na fila do pão. Eu conversei com vocês aqui um pouquinho de quem eu sou, mas eu quero rapidamente aqui fazer uma breve introdução e uma descrição da minha pessoinha aqui. Bom, pra quem não sabe, o que muita gente não sabe, é que eu também sou advogada. Porém, eu já não exerço a profissão já tem muito tempo. Mas desde quando eu era advogada, eu sempre tive o costume de gerir e organizar essa parte das demandas, né? Essa parte dos processos mesmo. Os processos ainda eram físicos naquela época, como se fosse muito tempo atrás. Mas desde essa época eu sempre tive um apreço por essa parte da organização, por essa parte da gestão. É claro que a gestão de projetos ela não é organização. A organização faz parte da gestão de projetos, mas não é só isso a gestão de projetos. E desde 2015, quando eu era advogada, eu tenho um apreço justamente por esse lado da gestão de projetos. Em menos de 2 anos eu já geri 13 lançamentos e 4 deles foram simultâneos. Hoje eu gerencio 5 produtos no Perpétuo ao mesmo tempo. E eu já entreguei aí mais de R$700 mil de faturamento. Bom, mas vamos lá. O que é um planejamento? Se eu pudesse explicar para vocês o que é um planejamento, eu falo que ele é uma visão total do que a gente precisa fazer para um lançamento acontecer. E é através justamente desse planejamento que você vai saber quem você vai contratar, que você vai saber quando você deve contratar, quais são as ferramentas que você deve contratar, quais são os próximos passos, quais são as etapas, quais são as demandas. Então esse planejamento, ele vai te dar uma visão total. E aqui, para criar um planejamento, eu utilizo o método GPAM. O que é esse método GPAM? Dentro desse método GPAM, que significa gestão de projetos de alto nível, você encontra sobre os 4 Qs. O que significam os 4 Qs? Qual a demanda você vai realizar? Quem vai realizar? Qual momento você vai realizar? E de que maneira você vai realizar? E agora eu vou te falar o que eu vou te mostrar nesse vídeo e o que eu não vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou te mostrar como que você pode criar um planejamento do zero para um lançamento, mesmo que você já tenha um infoproduto. Você vai fazer esse lançamento, você pode utilizar esse planejamento para ter uma visão macro do que precisa ser feita. Eu vou te mostrar como que você pode dividir entre etapas e demandas os seus lançamentos. O que eu não vou te mostrar aqui é onde você deve se organizar. Se você deve se organizar através de um drive, de um aplicativo, como é que faz para montar pastas no drive, o que você coloca, onde você coloca o documento, quem vai liberar o acesso. Isso não é a minha intenção aqui. O processo de uma gestão de projetos, de montar um projeto, de montar processos, ele é muito mais do que isso que eu vou mostrar para vocês. Eu não conseguiria passar em um vídeo só tudo que precisa ser feito.
Mas ao longo aí dos dias, né, das semanas, dos meses, eu vou soltando vídeos aqui no canal e você vai conseguir entender melhor tudo dessa parte da gestão de projetos e processos. Então aqui vocês vão ter uma visão macro de um planejamento. É claro que o meu planejamento, ele tem muito mais do que isso, mas assim eu consigo mostrar um pouco e exemplificar para vocês como que vocês vão fazer na prática. Bom, então vamos lá. Como vocês podem ver aqui ao lado, eu trouxe um mapa mental para a gente conseguir entender um pouco sobre como funciona essa criação de um planejamento. Antes de mais nada, eu preciso te explicar qual que é a diferença entre um projeto e um processo. Um projeto, ele tem um início, um meio e um fim. E os processos, as demandas, eles estão dentro desse projeto. Porém, existem processos que eles são contínuos, que é no caso, por exemplo, de você vender um produto no perpétuo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês montam um projeto de um lançamento de um produto X, igual está aqui no nosso exemplo. E aí, assim que você encerra o carrinho, você vai deixar esse produto no perpétuo. E aí, quando você deixa esse produto no perpétuo, a gente passa a ter processos. Mas os processos, as demandas, as tarefas, elas também estão dentro de um projeto. Então, um projeto aqui, no nosso caso, seria um lançamento de um produto. E aqui eu exemplifiquei com um lançamento X. E aí aqui vocês vão colocar o nome do produto de vocês. Vamos supor que você vai vender uma mentoria e ela se chama Mentoria GP. Não pega esse nome, viu? Lançamento da sua mentoria. E aí você vai colocar o nome do seu produto. Pontos importantes que inicialmente eu preciso passando para vocês. Antes de mais nada, antes de você montar um projeto em si, você precisa saber algumas coisas que são muito importantes. Uma delas é quanto à questão de metas. Mari, como assim metas? O que significa metas? As metas aqui você vai ter de acordo com o número de alunos que você quer. Você pode ter como meta faturamento e você pode ter como meta só lançar o seu produto. E aí, as metas aqui, quem vai passar, quem vai definir, geralmente é um estrategista ou o dono do negócio, que no caso, por exemplo, é um expert. E aí, o gestor de projetos, ele precisa estar bem à frente dessas reuniões para entender quais são as metas. Isso tudo é passado dentro de um briefing, porque como eu falei com vocês aqui, eu não vou adentrar muito em todo o passo a passo. Aqui é só para vocês terem uma visão geral. Então, a gente tem as metas. Beleza, Mari. E aí? Quem que vai ser o responsável por montar essa estratégia? No caso, às vezes o expert, ele monta a estratégia ou dentro da equipe tem um estrategista ou então o gestor de projetos, ele também é estrategista. E aí ele atua junto com o expert para criar essas estratégias do lançamento. Mas a gente precisa pensar em qual estratégia nós vamos seguir. Hoje a gente sabe que a gente tem muitos métodos de lançamento, basta a gente definir qual a gente vai lançar, qual método, na verdade, a gente vai utilizar para poder criar esse planejamento. E aí, por fim, aqui a gente tem a verba, local de acompanhamento e as datas. Quanto à questão da verba, a gente precisa pensar qual que é o valor que a gente vai investir dentro desse lançamento. Por que um gestor de projetos precisa saber, por exemplo, de quanto que ele vai ter de verba para poder usar nesse lançamento? Justamente porque ele precisa contratar a equipe, ele precisa dessas informações para passar para um gestor de tráfego, ele precisa dessas informações para quando ele for contratar essa equipe, ele ver se o valor está batendo, se ele tem verba para isso, se ele vai deixar de contratar alguém e aí ele vai investir em outra parte, enfim, a gente precisa saber a verba. Local de acompanhamento. O que significa local de acompanhamento? A gente vai acompanhar as demandas, se elas estão sendo feitas. É no Trello, é no Notion, Monday, é no WhatsApp, vamos usar o Drive, ou nós vamos usar o Zoom, às vezes para reunião. Aqui a gente vai ter essa parte do local de acompanhamento. Então precisa ficar muito bem definida onde que vai ser essa comunicação. Quanto à questão de datas, Mari, o que é isso, datas? Gente, um planejamento sem datas, ele não existe. Não tem como criar um planejamento sem as datas. Então aqui, em relação às datas, o que seria? É a gente saber quando vai acontecer a distribuição de conteúdo, por exemplo. Quando vai acontecer a abertura de carrinho. Quando vai ser o CPL, fechamento de carrinho. Sem essas informações, você não vai conseguir fazer um planejamento.
tá? É claro que aqui eu elenquei, existem muito mais datas, mas eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Beleza, Mari, nós falamos aqui sobre os pontos iniciais que a gente deve se atentar na hora de começar a fazer um planejamento, mas a gente precisa também saber quais são as etapas, quais serão as demandas e quem serão os profissionais aptos para estar exercendo tudo que a gente precisa dentro desse lançamento. Então vamos lá, eu trouxe como exemplo aqui etapas de um lançamento normal, tá bom? E aí dentro dessas etapas, o que eu trouxe? Construção de audiência, distribuição de conteúdo, a aquisição para o evento que vai ocorrer antes da abertura da sua mentoria, os lembretes, o CPL, vai ter o lançamento em si e vai ter o encerramento. Então essas seriam as etapas comuns aí de um lançamento. Falando agora sobre a parte das demandas, eu gosto de separar aqui para vocês entenderem a diferença entre etapas, demandas e profissionais. Dentro das nossas demandas aí, nós temos identidade visual, nós temos páginas, nós temos criativos e nós temos os e-mails e as mensagens. Em relação aos profissionais, dentro dos profissionais a gente pode ter um designer, um gestor de tráfego, um estrategista, um copywriter, um programador ou então outros aí de acordo com a sua estratégia de lançamento. Mas vamos supor que no nosso exemplo a gente vai usar esses profissionais aqui. Aqui nós temos como um exemplo dos 4 Qs. A logo do produto, que é uma demanda. Então, qual é a demanda? Quem vai realizar? Vai ser o fulano de tal. Quando ele vai realizar? Qual a data, prazo para ele realizar? E de que maneira ele vai realizar? Através do Photoshop? Através do Canva? Como que vai ser feito? Falando aqui um pouco da nossa ordem cronológica, é lógico que um planejamento ele envolve muito mais do que isso, porque é um processo mais aprofundado que você precisa fazer. Mas aqui, com essa ordem cronológica, você vai saber exatamente o que você deve pensar, o que você deve fazer na hora de montar um planejamento. Eu começo o planejamento do fim para o início, porque aí eu consigo visualizar como um todo e não deixo faltar nada, não deixo de faltar prestador de serviço, ou então contratar as ferramentas certas, ou então saber as demandas que precisam ser feitas. Mas aqui, você pode seguir essa ordem cronológica, que ela é mais prática e rápida de você entender. É claro que dentro do meu treinamento, eu falo mais a fundo sobre esses pontos, mas aqui eu vou passar uma visão rápida com vocês. Se a gente for seguir uma estratégia normal de um lançamento, o primeiro ponto que a gente precisa é da identidade visual do produto. Então essa é qual a demanda, identidade visual. Quem que vai realizar essa demanda? Quando que essa pessoa vai fazer? E de que maneira essa pessoa vai fazer essa demanda? A gente tem aí a página do produto e a página da lista de espera, se a gente for ter também. E aí você pensa, quem vai realizar? Quando? De que maneira essa pessoa vai realizar? E aí você pega e anota tudo isso. E-mail e mensagem, eu coloquei logo abaixo aqui, porque aqui geralmente a gente dispara um e-mail de boas-vindas por ela ter se inscrevido na lista de espera, ou uma mensagem de boas-vindas por ela estar na lista de espera. E aí você faz o mesmo exercício. Quem vai disparar? Quando vai disparar? De que maneira vai disparar? Vai ser pelo Active? Vai ser pelo WhatsApp, Telegram? Enfim, você precisa saber disso. Depois a gente passa para os criativos de distribuição de conteúdo, construção de audiência. Quem vai realizar? Quando? De que maneira? Todas essas perguntas precisam estar aí na sua mente na hora de fazer um planejamento. Qual a demanda? Quem? Quando e de que maneira? Qual a demanda? Quem? Quando e de que maneira? E aí você vai fazendo esse exercício em todos os pontos aqui, em todas as demandas. Então, criativos de distribuição de conteúdo e construção de audiência. Quem vai realizar? Quando vai realizar? De que maneira vai realizar? Vai ser estático? Vai ser vídeo? Depois vem a logo do evento. Nessa logo do evento, quem vai fazer? Quando? De que maneira? Anota isso daí. A página do evento, quem vai fazer, quando, de que maneira? Eu deixei aqui também e-mail e mensagem. Por quê? Porque aqui a gente dispara um e-mail de boas-vindas, de inscrição na página do evento, uma mensagem. Mas aí, quem vai disparar, quando, de que maneira? Depois vem a parte de criativos de aquisição e lembretes. Quem, quando, de que maneira isso vai ser feito? Então você pensa aí e anota. Depois você pensa, vamos ter uma página do CPL Expert, estrategista, ou você que é o Expert? Pensa aí, você vai ter uma página do CPL? Vou ter uma página do CPL. Então quem vai fazer? Quando vai fazer? E de que maneira essa pessoa vai fazer? Anota isso daí. Os criativos do CPL, poxa, vai começar aí o evento, eu preciso rodar os criativos falando para a pessoa que nós estamos ao vivo, que hoje tem a aula tal. Beleza, mas quem vai fazer esses criativos? Quando que essa pessoa vai fazer esses criativos? E de que maneira ela vai fazer esses criativos? Anota aí também. Dentro do CPL, nós precisamos lembrar as pessoas que vai ter o CPL. Então, gente, lembrando que hoje tem o meu evento. Então, vou disparar aqui um e-mail, uma mensagem. Quem vai disparar? Quando essa pessoa vai disparar? E de que maneira ela vai disparar? Anota isso daí. Depois a gente tem a parte do carrinho, que é quando você vai abrir as inscrições. Então você precisa ter criativos aí para poder abrir o seu carrinho. Quem vai fazer esses criativos?
de que maneira essa pessoa vai fazer e quando que ela vai fazer esses criativos. E-mail e mensagem de inscrições abertas, você vai disparar? Então anota. Quem vai fazer esses e-mails, essas mensagens? Quem vai disparar? Quando que vai disparar? Quando que vai ser criado? De que maneira vai ser criado? De que maneira vai ser disparado? Anota tudo isso. Vamos ter página de remarketing? Quem vai fazer? Quem vai criar? Quando vai criar? Quando vai fazer? De que maneira vai ser criado? De que maneira vai ser feito? Anota isso. E os criativos de encerramento, que é a parte onde a gente vai dizer aí da escassez, que as vagas estão se encerrando para sua mentoria. Quem vai criar esses criativos? Quando que ele vai criar esses criativos? E de que maneira ele vai criar esses criativos? A gente vai mandar e-mail, mensagem de escassez? Quem vai criar? Quem vai disparar? Todas essas perguntas você precisa fazer. Aqui eu passei por uma ordem cronológica de um lançamento, né? Para vocês conseguirem se planejar. Então vocês voltem no vídeo, anotem. Mas um ponto importante que eu quero falar com vocês. Eu vou me colocar maior aqui. Eu já falei com vocês a respeito das datas. Por que as datas são importantes? Porque você não vai criar um criativo de inscrições abertas depois que as suas inscrições estão abertas. Então você precisa estar ciente de quais são as datas da sua aquisição, do seu carrinho, das suas inscrições, do seu encerramento, porque é a partir dessas datas que você vai conseguir conversar com o profissional que vai realizar, conseguir dar tempo de contratar as plataformas, perguntar o prazo para esse profissional, casar esse prazo junto com as outras demandas. Então você precisa se atentar principalmente a essa parte das datas, porque todo o seu planejamento, como eu falei, vai ser pautado nessas datas que você vai precisar saber. Então aqui eu trouxe essa ordem cronológica de um lançamento para vocês. E mais do que isso, vocês precisam fazer essas 4 perguntas sempre que forem começar a realizar uma demanda. Tenha em mente as datas, as metas, a estratégia e também o local de acompanhamento. E aí depois você faz uma linha do tempo de como que vai ser o seu lançamento. Dentro dessa linha do tempo, você coloca aí a demanda, quem vai realizar, quando vai realizar e de que maneira ela vai realizar. Assim você não vai se perder e assim você não vai deixar que aquele e-mail seja disparado e aí, consequentemente, você acaba não vendendo mais. Ou então que aquele criativo de inscrições abertas não foi feito. E o gestor de tráfego não conseguiu subir porque não existia criativo e você acabou perdendo venda pelo tráfego. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Me sigam no Instagram e se inscrevam no canal. O editor falou aqui que eu tinha que falar isso, senão eu ia esquecer. Um beijo e até a próxima!